Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda ao mini curso Bento XVI, 10 ideias-chave do seu pontificado. Este é mais um serviço que a Escola Ratzinger quer oferecer à Igreja, à Universidade no Brasil. Esta é a nossa aula 1, cujo título exato é No início do ser cristão está um encontro com Jesus. Por que essa frase é tão importante? Porque ela está no início da primeira encíclica de Bento XVI. Acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ler as encíclicas. Agora elas estão aqui publicadas nesse volume que a Paulus editou, que eu organizei e que tem um estudo introdutório meu aqui. Este volume é uma preciosidade e nele está a primeira encíclica de Bento XVI, Deus Caritas Est, que dá o título desta nossa primeira aula. Você pode ver aí no slide, primeira ideia-chave, o cristianismo é uma mensagem positiva. Muitas vezes o cristianismo, o catolicismo é apresentado para as pessoas, até da parte de católicos bem motivados, bem engajados, muitas vezes bem informados e esclarecidos, como um código, um pacote bem específico de normas e de comportamentos, né? Então, muitas vezes, a catolicidade de um cristão fica reduzida ao cumprimento de uma série de normas, ritos externos e a adesão a certas verdades abstratas. Claro que, dizendo assim, parece diminuir esse tipo de adesão no meu comentário. Mas não, ele só quer levar esse tipo de adesão a uma adesão mais personalizada. Em que sentido? Nós devemos ter ideias claras como católicos? Claro, nós devemos abraçar a ritualidade que faz parte da nossa fé? Evidente. Nós devemos nos comportar de acordo com os mandamentos? Mais que óbvio. Mas tudo isso deve brotar, deve emanar de um encontro com Jesus. Muitas vezes nós vivemos muitos e muitos anos no interior da igreja, nas sacristias, e não fazemos essa experiência. Todos nós ouvimos isso já num retiro, fazer a experiência de um encontro pessoal com Deus. É aquilo que nós mais ouvimos e menos experimentamos. Mas, lá na encíclica Deus Caritas Est, no seu número 1, está esta afirmação: nós cremos no amor de Deus. Deste modo, pode o cristão exprimir a opção fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. É claro que o encontro com a pessoa de Jesus se dá por uma série de mediações. Deus, que assume a carne humana, sabe que esta carne precisa de mediações, precisa de encontros, de contatos. Nós somos seres sensoriais, nós somos seres que precisam de símbolos, precisam de pessoas, precisam de obras para serem tocados. Então, muitas vezes, nós somos atingidos por esse encontro, por diversas mediações. Então, num retiro, como eu já mencionei, na experiência de conhecer uma pessoa com testemunho de vida e de santidade, na própria celebração litúrgica, que é um espaço que tantos convertidos surgiram na igreja no contato com o culto divino, na adoração eucarística, na celebração da Santa Missa, só para citar alguns aqui, o próprio Scott Hahn, que viu o céu na missa, Paul Claudel, o poeta francês, que na noite de Natal teve essa experiência de retomada da sua fé, André Frossard, também um escritor francês, que entrou na igreja e repentinamente viu uma adoração ao Santíssimo e se sentiu tocado, vamos dizer assim, inspirado a se tornar católico. Então, no início do ser cristão está um evento, um acontecimento,
E essa é a primeira ideia-chave do pontificado Bento XVI. Não é à toa que ela vai aparecer no primeiro parágrafo da sua primeira carta encíclica, que é uma encíclica extraordinária, e a encíclica que ele mesmo diz que é talvez a sua preferida. Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira ideia-chave. Mas isso vai aparecer em uma série de outros textos ao longo do seu pontificado. Vamos lá. Se nós pegarmos na própria Spe Salve, para fazer aqui uma alusão, e aqui eu estou dando, vamos dizer assim, algumas amostras grátis para vocês daquilo que é uma encíclica de Bento XVI, na Spe Salve também tem uma afirmação que mostra que esse Papa alemão, esse Papa professor, quis apresentar para nós um cristianismo no sentido mais positivo. Positivo aqui, não como uma série de proibições. Vocês vão ver mais adiante que isso vai aparecer numa das suas homilias sobre os mandamentos, por exemplo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, e é sobre esse texto que Bento XVI está falando, aparece a frase que diz: não deveis entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Olha o que Bento XVI diz no número 2 da Spe Salve. É sempre no começo da encíclica, porque ali está o pontapé, o ponto de partida, o coração das intenções de Bento XVI com a encíclica. Abre aspas. Aparece aqui também como elemento distintivo dos cristãos o fato de estes terem um futuro. Não é que conheçam em detalhe o que os espera, mas em termos gerais que a sua vida não acaba no vazio. Somente quando é certo como realidade positiva é que se torna vivível também o presente. Sendo assim, podemos agora dizer: o cristianismo não era apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdos até então ignorados. Em linguagem atual, dir-se-ia: a mensagem cristã não era só informativa, mas performativa. Performativa lembra performance, uma atuação, ou seja, algo em ato. Continuando, significa isto que o Evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta de par em par, ou seja, foi escancarada. Quem tem esperança vive diversamente. Foi-lhe dada uma vida nova. Olha que coisa extraordinária. Bento XVI está nos lembrando que desde o início o cristianismo, comparado a outras religiões, e que o cristianismo, advirto aqui, para Bento XVI, no início não se entendia como mais uma religião no panteão das religiões da antiguidade, da humanidade, mas se entendia como a verdadeira filosofia, a filosofia definitiva que dava sentido à vida. Este cristianismo se apresenta como uma boa nova no sentido de que ele porta uma esperança que diz à vida: você tem um futuro. O presente não é um presente absoluto. A vida está aberta continuamente a um futuro aqui, mas sobretudo a um futuro de plenitude, um futuro de desabrochamento, que é a própria eternidade. Então, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem positiva, por isso é uma mensagem de alegria. E isso é tão interessante quando Bento XVI pega a palavra de Deus e atribui aos sacerdotes esse título que está lá na Escritura: servidores da vossa alegria. Ou seja, os sacerdotes, para dar um exemplo nesse sentido, são aqueles que servem ao anúncio desta palavra de alegria, que hoje nós vamos chamar de positivo, mas é positivo no sentido de que busca a plena realização da vida. Não vai, vamos dizer assim, na linha da proibição, da negatividade e do elenco de proibições e de reduções do comportamento. Muitas vezes nós apresentamos o cristianismo assim, sobretudo na catequese. Não precisamos ir muito longe no tempo para encontrar este tipo de comportamento. Uma outra situação, uma outra citação que eu quero fazer é quando Bento XVI foi entrevistado um pouco antes de ir a Regensburg, na Alemanha.
ele foi entrevistado por alguns canais alemães e um dos entrevistadores fez uma pergunta que eu acho que explica muito bem a posição do Papa nesse sentido. Quando o Papa pouco antes tinha ido à Espanha e o jornalista se baseou nessa entrevista para fazer a seguinte pergunta. Vamos lá, vamos à pergunta. Essa pergunta foi feita em 5 de agosto de 2006. O tema era a família. Dizia o jornalista: há cerca de um mês, Vossa Santidade foi a Valência para o Encontro Mundial das Famílias. Quem ouviu com atenção, como procuramos fazer na Rádio Vaticano, observou que Vossa Santidade jamais pronunciou a palavra matrimônios homossexuais. Nunca falou de aborto e nem de contracepção. Alguns observadores atentos exclamaram: que interessante! Evidentemente, a sua intenção consiste em anunciar a fé e não em dar voltas ao mundo como apóstolo da moral. Pode fazer um comentário sobre isso? Vejam a resposta de Bento XVI. Vamos prestar bastante atenção. Você que está acompanhando nos slides verá que tem sempre frases grifadas. Ali está o cerne da resposta de Bento XVI. Dizia o Papa: sem dúvida, em primeiro lugar, é necessário recordar que, no total, eu dispunha 2 vezes de 20 minutos de tempo para falar. E quando se tem pouco tempo, não se pode começar imediatamente dizendo não. É preciso que saibamos, sobretudo, o que é verdadeiramente o que queremos. Não é verdade? Olha o que ele diz. E o cristianismo, o catolicismo, não é uma série de proibições, mas uma opção positiva. E é muito importante voltar a considerar isto, porque hoje em dia, tal consciência desapareceu quase completamente. Ouvimos falar tanto sobre o que não é permitido, que agora é necessário dizer: mas nós temos uma ideia positiva a propor. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Existe, por assim dizer, uma escala: sexualidade, eros e ágape, os temas de Deus Caritas Est, que são as dimensões do amor. E assim forma-se primeiro o matrimônio como encontro repleto de felicidade do homem e da mulher, e depois a família, que garante a continuidade entre as gerações, em que se realiza a reconciliação das gerações e em que se podem encontrar também as culturas. Então, falando de família, o Papa, antes de proferir condenações, bem na linha do Vaticano II, apresenta aí o próprio matrimônio e a sexualidade como uma opção positiva, uma opção de plena realização da vida. E uma coisa que eu acho muito interessante: quem aqui acompanhou o pontificado de Bento XVI sabe que ele foi um Papa que muito valorizou a liturgia e valorizou os sacramentos. É evidente, é um Papa que vai ao essencial da nossa fé. E as suas homilias de batismo, as homilias que ele proferiu na festa do batismo do Senhor, festa na qual se celebravam muitos batismos, nestas homilias, ele tocou na identidade cristã. Afinal, se é uma celebração sobre o batismo, é justo explicar o que é ser cristão, que é a identidade inaugurada pelo batismo. Eu entro na fé cristã, eu entro na igreja pelo sacramento do renascimento, que é o batismo. Numa das suas homilias, Bento XVI parte do rito do batismo, mas de um momento específico: o momento da renúncia a Satanás e da profissão de fé. Vocês sabem, quem aqui está familiarizado com a liturgia, que o rito do batismo se realiza neste momento de forma dialogal. Em muitos momentos ele é dialogal, mas nesse momento sobretudo. Vocês estão vendo aí a imagem no slide de Bento XVI fazendo um batismo e do lado Cristo com a cruz rejeitando as pompas do diabo. Por que eu estou falando em pompas do diabo? Porque quando hoje o nosso rito do batismo, por exemplo, fala de você renunciar a Satanás e as suas seduções, no latim isso soa como pompa diaboli, ou seja, a pompa do diabo, ou seja, aquilo, por isso que é pompa, porque nos seduz, nos impressiona, a beleza, a riqueza, o poder, tudo isso aparece aí.
No batismo, nós, em primeiro lugar, renunciamos às pompas do diabo, que na antiguidade cristã, isso era associado sobretudo às festas pagãs, aos espetáculos, né? Aquilo que não era próprio do cristão, ou seja, uma ida ao Coliseu, onde havia lutas, sacrifícios, bebedeira, tudo isso era pompa do diabo, porque era algo que não condizia com o comportamento cristão. Então, quando você era batizado, sobretudo um batizado adulto, você estava renunciando a esse tipo de comportamento social. E isso aparece no rito do batismo, permanece no rito do nosso batismo. Bento XVI, na homilia da festa do batismo do Senhor de 8 de junho de 2006, vai dizer: agora, depois da bênção da água, seguir-se-á um diálogo de grande importância. O conteúdo é este: o batismo, como vimos, é um dom, o dom da vida. Mas um dom deve ser acolhido, deve ser vivido. Um dom de amizade exige um sim ao amigo e um não a tudo que não for compatível com esta amizade, a tudo que não está em sintonia com a vida da família de Deus, com a verdadeira vida em Cristo. E assim, neste segundo diálogo, o não e o sim são pronunciados 3 vezes. Disse não e renuncia-se às tentações, ao pecado, ao diabo. Conhecemos bem estas coisas, mas talvez porque as ouvimos demasiadas vezes, essas palavras não nos dizem muito. Então devemos aprofundar um pouco os conteúdos deste não. A que dizemos não? Só assim podemos compreender ao que desejamos dizer sim. Continuando com a citação no próximo slide. Assim como naquele diálogo batismal o não se desenvolve em 3 renúncias, também o sim se desenvolve em 3 decisões. Sim ao Deus vivo, isto é, a um Deus criador, a uma razão criadora que dá sentido à criação e à nossa vida. Sim a Cristo, ou seja, a um Deus que não permaneceu escondido, mas que tem um nome, que tem palavras, corpo e sangue. Há um Deus concreto que nos dá a vida e nos mostra o caminho da vida. Sim à comunhão da igreja, na qual Cristo é o Deus vivo, que entra no nosso tempo, entra na nossa profissão, entra na vida de todos os dias. Sim a Deus, sim a Cristo, sim à igreja. São os 3 sims que aparecem aqui. Continuando a citação. Ela é um pouco longa, mas é muito profunda, muito densa. Continuo com o Bento XVI. Também poderíamos dizer que o rosto de Deus, o conteúdo desta cultura da vida, o conteúdo do nosso grande sim se expressa nos 10 mandamentos. Lembra que nós estamos falando aqui o cristianismo como mensagem positiva. E muitas vezes nós apresentamos os 10 mandamentos como esse código de proibições. Não pode, não pode, não pode, não pode. Olha o que Bento XVI diz. Nele está o conteúdo do nosso grande sim. Continuo literalmente. Que não são um pacote de proibições, de não, mas na realidade apresentam uma grande visão de vida. São sim a família, 4º mandamento. Sim a vida, 5º mandamento. Sim ao amor responsável, 6º mandamento. Sim à solidariedade, à responsabilidade social, à justiça, 7º mandamento. Sim à verdade, 8º mandamento. Sim ao respeito do próximo e do que lhe é próprio, 9º e 10º mandamentos. É esta filosofia da vida, a cultura da vida, que se torna concreta, praticável e bela na comunhão com Cristo, o Deus vivo, que caminha conosco na companhia dos seus amigos, na grande família da igreja. O batismo é dom de vida. É um sim ao desafio de viver verdadeiramente a vida, dizendo não ao ataque da morte, que se apresenta com a máscara da vida. E é sim ao grande dom da verdadeira vida, que se fez presente no rosto de Cristo, o qual se doa a nós no batismo e depois na Eucaristia. Veja muito bem que na experiência do batismo, na experiência das 3 renúncias e na experiência dos 3 sims, nós encontramos essa riqueza, essa positividade da fé cristã que Bento XVI quis deixar muito claro. Veja que esses primeiros textos, esses primeiros discursos que eu estou apresentando nesta aula 1, estão na história do pontificado de Bento XVI, nos primeiros anos do seu pontificado. Então ali nós começamos a perceber o mais importante que Bento XVI queria deixar claro para a igreja. Então,
Para aprofundar esse primeiro tema, essa primeira ideia-chave, eu sugiro para vocês recorrerem a qualquer edição, aqui eu estou apresentando a edição da Paulus, sobre das catequeses sobre os apóstolos, os primeiros discípulos de Cristo. E também para aqueles que já têm certa familiaridade com a teologia e com a filosofia, lembra, para aqueles que têm certa familiaridade, eu sugiro também a leitura do livro Introdução ao Cristianismo, para entender essa visão mais global que Ratzinger tem da mensagem cristã. Continuando a nossa aula 1, vamos à segunda ideia-chave. Jesus é o Senhor, a igreja é o seu corpo. Aqui a parte cristológica e eclesiológica, ou seja, sobre Jesus e sobre a igreja. Eu quero começar com essa citação que me parece assim tão direta, em que o Papa fala da sua própria missão como sucessor de Pedro. Discursando aos participantes da Assembleia Plenária da Congregação para a Doutrina da Fé, em 15 de janeiro de 2010, e sempre que eu fizer alusão a um texto, fizer uma citação, eu sugiro que você procure o texto integral na internet, no site da Santa Sé. É importante que esse curso seja sempre um convite, uma provocação, para que você busque por conta própria ler, aprofundar, anotar, sublinhar tudo aquilo que está nos textos de Bento XVI e de todos os papas, claro, todos os papas. Mas o nosso caso aqui, do Papa Bento XVI. Nesta data, ele dizia à sua antiga congregação: o bispo de Roma deve proclamar constantemente Dominus Jesus, Jesus é o Senhor. Com efeito, a potestas docendi comporta a obediência à fé, a fim de que a verdade que é Cristo continue a resplandecer na sua grandeza e a ressoar para todos os homens na sua integridade e pureza, de tal forma que haja um só rebanho reunido ao redor do único pastor. Por que eu estou frisando isso? Por que eu escolhi esta frase em que Bento XVI cita, exclama na verdade, a expressão Dominus Jesus? Porque lá no ano 2000, eu já falei isso em alguns outros espaços, ele promulgou pela Congregação da Doutrina da Fé uma declaração chamada Dominus Jesus, na qual ele tratava da universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Por quê? Na década de 90, emergiu uma teologia das religiões. E muitas dessas vertentes de teologia das religiões, ou mesmo de teologia do pluralismo religioso, teologia cristã do pluralismo religioso, se chegou a relativizar o papel salvífico soteriológico de Jesus Cristo. Quando você ouvir a frase todas as religiões salvam, você está tocando neste problema. Você está vendo este problema, o problema da soteriologia. Jesus é indispensável para a salvação, ou a pessoa pode se salvar onde ela está, ignorando completamente Jesus? Na década de 90, a Comissão Teológica Internacional escreveu um documento, e ele, Bento Ratzinger, era o presidente da Comissão Teológica Internacional, o Cristianismo nas Religiões. Esse documento é muito interessante, ele apresenta o status da questão, as diversas correntes dessa teologia das religiões, e apresenta aquilo que faz parte do depósito da fé em termos de cristologia e soteriologia. Ali, evidentemente, o documento vai reafirmar a doutrina tradicional da igreja, de que Jesus é indispensável para a salvação e que a igreja é sacramento desta salvação. Aqui eu não vou aprofundar todos esses detalhes, porque isso já é uma reminiscência. Mas eu sugiro que vocês retomem o documento O Cristianismo nas Religiões, está disponível em português no site da Santa Sé, da Comissão Teológica Internacional, e também leiam, paralelamente, Dominus Jesus. Foi um documento recebido com toda a hostilidade possível, porque para muitos, João Paulo II e Ratzinger estavam indo contra a inspiração ecumênica que o Vaticano II tinha impresso na igreja. Mas você verá que é só a reafirmação da doutrina tradicional da igreja sobre Jesus Cristo. Continuando,
Eu quero citar aqui um texto de Bento XVI na solenidade de Pentecostes. Eu acho muito interessante citar esse texto de Pentecostes, por quê? Porque para Bento XVI a igreja tem uma dimensão pneumatológica. Aqui eu vou adiantar para vocês. Para Bento XVI, a igreja é aquilo que está no catecismo: povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Quando você ouvir falar que igreja é povo de Deus, saiba que você está ouvindo uma verdade, mas você está ouvindo uma parte da verdade. A igreja é povo de Deus? É, mas ela não é só povo de Deus. Ela tem uma série de outras atribuições. Se você pegar o catecismo da igreja, ele está tripartido. No fim das contas, ele vai te apresentar esses 3 nomes, esses 3 títulos da igreja como as designações mais fiéis do que ela é. Repito: povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Então, em Pentecostes, Bento XVI vai nos ensinar que é pelo Espírito Santo que nós proclamamos que Jesus é o Senhor. Então, é o Espírito Santo, repito, que faz a igreja. Lembre-se que lá no início da missa, o padre nos saúda dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. A comunhão com o Espírito Santo. Você poderia traduzir, alguns eclesiólogos até dizem isso, que poderia se traduzir assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai na igreja, né, estejam sempre convosco. Porque a igreja é a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo, vamos dizer assim, é a pessoa da Trindade, fator de comunhão. O Espírito Santo é gerador de comunhão. Não é à toa que na própria missa, para que a comunhão aconteça, primeiro se pede o Espírito Santo sobre os dons, epiclese sobre os dons, para que pão e vinho se convertam no corpo e sangue de Jesus. Ou seja, é pelo Espírito que o corpo de Jesus se realiza entre nós. E depois nós pedimos o Espírito Santo pela segunda vez na oração eucarística, pela boca do sacerdote, que é a epiclese sobre os comungantes, para que nós, ao comungarmos o corpo de Cristo, nos tornemos nós mesmos o corpo eclesial de Jesus Cristo. Então, Espírito Santo e comunhão, Espírito Santo e igreja são termos intimamente relacionados. Mas vamos voltar aqui. Nós, como cristãos, devemos proclamar que Jesus é o Senhor, ou seja, Jesus é Deus. Qualquer tipo de teologia que se pretenda cristã, que relativize a plena humanidade de Jesus, aliada à sua plena humanidade, qualquer acento demasiado, uma ênfase numa dessas dimensões, vai levá-lo àquilo que nós conhecemos como heresia. Por quê? A heresia, mais do que um erro, é o acento unilateral numa parte da verdade em detrimento de outra parte, de um outro elemento. Nunca esqueçam disso. Então, a verdadeira catolicidade está neste equilíbrio das dimensões. Não deixemos de ter isso em vista. Nesta homilia de Pentecostes, Bento XVI diz: o Espírito Santo é aquele que nos faz reconhecer em Cristo o Senhor, levando-nos a pronunciar a profissão de fé da igreja: Jesus é o Senhor. Senhor é o título atribuído a Deus no Antigo Testamento, título que na leitura da Bíblia tomava o lugar do seu nome impronunciável. O credo da igreja mais não é que o desenvolvimento daquilo que se diz com esta simples afirmação: Jesus é o Senhor. Vejam, nós acabamos de dizer na primeira parte desta aula de que o cristianismo é uma mensagem positiva. E o que há de mais positivo do que dizer que Deus está entre nós? Que Deus entrou na história, de que Deus assumiu a carne humana, que Deus estava naquele menino na manjedoura de Belém. Não é à toa que nós nos sentimos tão tocados nas celebrações natalinas com o canto de noite feliz, olhamos o menino Jesus. Tudo isso é porque a divindade, Deus, tocou a nossa humanidade a ponto de se fazer menino. O verbo abreviou-se, vai lembrar Bento XVI, na Verbum Domini. Está ali, a humanidade. Aquele menino é Deus. Aquele menino é Deus. Jesus é o Senhor. Desta profissão de fé,
São Paulo diz-nos que se trata precisamente da palavra e da obra do Espírito Santo. Se quisermos estar no Espírito Santo, temos que aderir a este credo. Fazendo o nosso, aceitando-o como nossa palavra, acedemos à obra do Espírito Santo. A expressão Jesus é o Senhor pode ser lida nos dois sentidos. Significa Jesus é Deus e contemporaneamente Deus é Jesus. O Espírito Santo ilumina esta reciprocidade. Jesus tem dignidade divina e Deus tem o rosto humano de Jesus. Deus mostra-se em Jesus e assim oferece-nos a verdade sobre nós mesmos. Está lá na Gaudium et Spes. Deus revela o homem ao homem. Por meio de quê? Por meio de Cristo. Continuo com a homilia de Bento XVI. Deixar-se iluminar no profundo desta palavra é o acontecimento de Pentecostes. Recitando o credo, nós entramos no mistério do primeiro Pentecostes. Da confusão de Babel, daquelas vozes que vociferam umas contra as outras, deriva uma transformação radical. Na multiplicidade faz unidade multiforme. A partir do poder unificador da verdade, cresce a compreensão. Aqui me permitam um comentário. É muito interessante que Bento XVI contraponha, como todos os teólogos fazem, Babel e Pentecostes. Não é a sua experiência, muitas vezes, que nós nos encontramos numa grande Babel de religiões, de ideologias. Precisamos voltar a implorar o Espírito Santo para que a unidade cristã, a unidade católica, manifeste esse senhorio de Jesus Cristo e nos tire dessa Babel de confusões. Continuando aqui com a homilia papal. No credo que nos une de todos os recantos da terra, que mediante o Espírito Santo faz com que nos compreendamos apesar da diversidade das línguas, através da fé, da esperança e do amor, forma-se a nova comunidade da Igreja de Deus. Aqui já estamos chegando na eclesiologia. E aqui eu quero dizer, quando Bento XVI insiste no credo, ele está insistindo na fé do batismo, porque, lembre-se, o credo nasceu do diálogo batismal. Creis em Deus Pai, creis em Jesus Cristo, creis no Espírito Santo. Neste diálogo se manifesta o essencial daquilo que nós conhecemos hoje como o creio, o credo. Isso é muito importante. Tanto que Bento XVI, no final de 2012, quando ele começa o ano da fé, ele pede que a igreja volte ao catecismo da igreja, que a igreja volte a refletir sobre o credo, sobre o núcleo da nossa fé. É ali que nós vamos encontrar a régua, a medida, aquilo que deve julgar todas as ideologias, todas as teologias, todas as homilias. Esta é a régua. Eu sempre digo para os meus alunos de liturgia de que Deus é providente, tanto que o credo está depois da homilia. Por quê? Sempre que um padre, um diácono, um bispo fizer homilia, ele tem que lembrar que logo depois, diante dele está o credo. Se o que ele disser não corresponde ao que vem depois, ele não está sendo fiel à Igreja de Jesus Cristo. Não esqueçam, e aqui eu quero fazer uma propaganda e uma sugestão de leitura antecipada, que Bento XVI, embora Papa, ele continua a atuar como teólogo em alguns momentos do seu pontificado. Vocês sabem que ele lançou ao longo do seu pontificado poucas encíclicas ricas, extraordinárias, fundamentais para entender o pensamento dele, a herança do seu papado e a fé cristã como um todo. Ele se ocupou de publicar 3 livros, uma trilogia sobre Jesus de Nazaré. O último, publicado na verdade, é o primeiro volume, que é a infância, o segundo, do batismo no Jordão à transfiguração, e o terceiro, por ordem lógica, não ordem de publicação, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Eles foram publicados, esses 3 volumes, pela editora Planeta. Depois foram publicados, muito recentemente, pelas edições CNBB, Jesus de Nazaré, Contribuições para a Cristologia, tomo 1. Então, o tomo 1 das obras completas, o tomo 1 do volume 6 das obras completas de Bento XVI é constituído pelos 3 volumes de Jesus de Nazaré. E mais recentemente ainda nós temos uma bela edição luxuosa que a minha Biblioteca Católica fez de Jesus de Nazaré, também com os 3 volumes. Jesus de Nazaré, da infância à ressurreição. Então eles compactaram ali e o título foi conservado, o título original.
Então, qualquer uma dessas edições, você poderá recorrer ao texto de Bento XVI, e aí você vai escolher pelo seu gosto estético, lembrando que todas são muito bonitas, todas têm o seu valor, e é importante nós lermos para aprofundarmos a Cristologia de Jesus. Lembrando que aqui não é uma homilia papal, não é um livro propriamente de espiritualidade, embora esteja nessa margem de uma cristologia espiritual. É um texto teológico-científico, que tem evidentemente uma carga espiritual extraordinária, mas que é teológica, né? É teológica sobretudo, e tem certa erudição. Então, comecem com a infância, que é mais interessante. Me permitam um testemunho aqui, para que não fiquemos também só na descrição muito crua e fria dos textos de Bento XVI. Eu me lembro perfeitamente, isso faz parte de uma experiência, eu acho que de conversão, mesmo que eu sempre fui cristão, sempre fui católico, até fui seminarista por 10 anos. Eu me lembro que pouco tempo depois que eu tinha saído do seminário, eu já contei isso em alguns lugares, eu estava na casa dos meus pais, depois de ter saído do seminário, no quarto à noite, eu nunca fui de sair, eu estava ali, fazendo o que eu mais gosto, que é ler, estudar, e eu estava lendo o volume 1 de Jesus de Nazaré. E eu fiquei tão impactado, eu tinha 20 e poucos anos, tão impactado com, vamos dizer assim, a costura que a providência divina fez na história da salvação, para tudo preparar para a vinda de Jesus Cristo, que chegou um certo momento, eu lendo, de noite, gente, eu estava tão entusiasmado que eu percebi que eu estava dançando. Digo aqui sem ser piegas, eu estava com o livro Jesus Nazaré na mão, em pé no meu quarto, dançando de alegria. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu até mandei uma carta para o Bento XVI contando essa história, contando desta experiência, vamos dizer assim, espiritual que eu tive, embora eu sou muito racional, eu acredito, muito romano, no sentido de espiritualidade, né? Não sou de arroubos místicos, bem ali em Bento XVI também. Mas ali eu tive essa experiência de ser impactado por essa obra que mostrou que Deus preparou a história, que em Jesus se realizava tudo aquilo que no Antigo Testamento estava como sombra. Jesus é o novo Moisés, Jesus é o novo Adão, Jesus é o novo Elias, Jesus é o novo Davi. Então nele tudo se planifica. Aí eu entendi plenitude dos tempos. Então aí eu sugiro que vocês retomem essa obra e tenham essa mesma experiência. Tanto que quando eu mandei para Bento XVI a carta, foi quando ele me recebeu pela primeira vez, porque ele viu que a minha experiência ali na carta, dita, descrita, era genuína e que nascia de uma obra sua. Eu espero que você que vai aprofundar esse tema, esse livro, tenha a mesma experiência. E eu vou citá-lo aqui para provocá-lo. O primeiro volume de Jesus de Nazaré, por que eu estou falando de Jesus de Nazaré se o tema deste minicurso é o Pontificado de Bento XVI? Porque Bento XVI tirou tempo do seu papado para publicar Jesus de Nazaré. Porque ele queria dar um anúncio fundamental, embora como teólogo, de que a fé cristológica é irrenunciável para o cristianismo. Tanto que você está vendo agora o slide, que tem de um lado Moisés e Jesus. Moisés é a figura, dizendo assim, junto com Abraão, né, que domina o judaísmo, domina o Antigo Testamento. Moisés é o profeta por excelência. Moisés tem uma singularidade que o coloca acima de praticamente todas as outras figuras do Antigo Testamento. E isso é importante para entender Jesus. No primeiro volume de Jesus de Nazaré, o primeiro capítulo está lá, sobre o mistério de Jesus. E neste primeiro capítulo, mais geral, de considerações do Papa, ele parte justamente da comparação entre Moisés e Jesus. Nesta comparação, nós vamos tocar a identidade de Jesus Cristo. Vamos lá. Eu vou contrastar duas citações aqui deste primeiro capítulo que servem para um pontapé para que você leia o livro e entenda o modo de comparação que o Papa faz e que ilumina o seu pontificado, inclusive. Lá em Jesus de Nazaré, no volume 1, e eu estou citando aqui a edição da Planeta, que acredito que seja a mais usual até o momento, embora as outras riquíssimas estão aí à disposição. Lá o Papa diz, na página 23, sobre Moisés: ele se havia relacionado com Deus face a face. Isso é distintivo de Moisés. Decisivo é que ele tenha falado com Deus como um amigo.
Era somente daqui que podiam vir as suas obras, era somente daqui que podia vir a lei que devia ensinar a Israel o caminho no curso da história. Qual é a singularidade de Moisés? Ele falou a Deus como se fala a um amigo, mas de costas. Ele não podia ver a Deus. Qual é a grande singularidade, originalidade de Jesus? Está aí o que o Papa Ratzinger diz. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que repousa no seio do Pai é que não o deu a conhecer. Está lá em João 1,18. Em Jesus cumpriu-se a promessa do novo Moisés. Nele se realiza agora plenamente o que Moisés se encontrava apenas de um modo fraturado. Ele vive diante do rosto de Deus, não apenas como amigo, mas como filho. Ele vive na mais íntima unidade com o Pai. Jesus não é só um profeta, ele é Deus mesmo. Deus conosco. Ele não é um avatar a mais. Não está no nível de Buda, de Krishna, de Maomé. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Continuando aqui na dimensão eclesiológica, pulando para a dimensão eclesiológica, porque a frase da segunda ideia-chave é: Jesus é o Senhor, a igreja é o seu corpo. Então, qual é a concepção eclesiológica de Bento XVI? É a concepção da sua teologia. Então, a sua teologia, nesse campo, é uma eclesiologia eucarística de comunhão. Basicamente é o seguinte: a igreja é uma comunhão, mas a igreja é uma comunhão porque ela nasce da Eucaristia. Ela é feita, a sua forma é originada pela Eucaristia. É evidente que nós entramos na igreja pelo batismo, e a teologia do batismo de Bento XVI é muito desenvolvida, com inspiração paulina, na carta aos Gálatas, especificamente. Mas tem uma forte característica eucarística. Na verdade, a centralidade da Eucaristia na sua eclesiologia é evidente e determinante. Eu vou pegar aqui para vocês e citar uma das catequeses de Bento XVI sobre São Paulo, que eu vou sugerir no fim como leitura complementar. Então, eu já sugeri os apóstolos e depois vou sugerir São Paulo. Então, veja que é um caminho que eu estou propondo para vocês. Mas, numa das catequeses sobre São Paulo, e como teólogo ele recorre muito a Paulo, então a sua eclesiologia é basicamente o seguinte: olhar para Paulo e Agostinho. Você não entende a eclesiologia de Ratzinger sem ter São Paulo e Santo Agostinho diante dos seus olhos. Na catequese de número 16 sobre São Paulo, intitulada O Papel dos Sacramentos, o Papa Bento XVI vai falar da sua concepção de igreja. Da concepção de Paulo, em primeiro lugar, mas da sua própria. Quem estuda Bento XVI, estuda a sua teologia, vai reconhecer nesta descrição aquilo que o próprio Bento XVI acredita. Então, qual é a eclesiologia de Bento XVI? Vamos olhar aqui o seu comentário sobre São Paulo. Ele começa citando, aqui eu estou citando só um trecho, eu sugiro a leitura integral desta catequese, em modo particular. Ele começa a citar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Na Eucaristia, Cristo entrega-nos o seu corpo, doa-se a si mesmo no seu corpo e assim faz no seu corpo, une-nos ao seu corpo ressuscitado. Se o homem come o pão normal, olha a inspiração agostiniana, este pão no processo da digestão torna-se parte do seu corpo, transformado em substância de vida humana. Mas na Sagrada Comunhão realiza-se o processo oposto. Cristo, Senhor, assimila-nos a si, introduz-nos no seu corpo glorioso e assim todos juntos nos tornamos seu corpo. Quem lê somente o capítulo 12 da primeira carta aos Romanos, da carta aos Coríntios, perdão, e o capítulo 12 da carta aos Romanos, poderia pensar que a palavra sobre o corpo de Cristo, como organismo dos carismas, é apenas uma espécie de parábola sociológico-teológica. Olha como ele esclarece, olha como essa citação é extraordinária. Realmente, na politologia romana, esta parábola do corpo com diversos membros que formam uma unidade era usada para o próprio Estado, ou seja, a ideia de corpo era associada ao Estado, à política. Então era um termo da
política, para dizer que o Estado é um organismo em que cada qual tem a sua função. A multiplicidade e diversidade das funções formam um corpo e cada um tem o seu lugar. Lendo somente o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, poder-se-ia pensar que Paulo se limita a transferir apenas isto à igreja, que também aqui se trata só de uma sociologia da igreja. Não esqueçam disso. Não esqueçam do que o Bento XVI vai dizer aqui, porque vai fundamentar, inclusive, vai nos ajudar a entender a relação entre fé e política nas aulas seguintes. Continuo com a citação. Mas tendo em consideração este capítulo 10, que eu citei no início, sobre o cálice que nós abençoamos e que é a nossa comunhão com o corpo do Senhor, né? Vemos que o realismo da igreja é bem diferente, muito mais profundo e verdadeiro que o de um organismo, um Estado-organismo, porque realmente Cristo doa o seu corpo e faz de nós o seu corpo. Tornamos-nos realmente unidos ao corpo ressuscitado de Cristo e assim unidos uns aos outros. A igreja não é somente uma corporação como o Estado, mas é um corpo. Não é simplesmente uma organização, mas um verdadeiro organismo. Um organismo vivo. Então, a igreja faz a Eucaristia. Ao comungar, ao celebrar a Eucaristia, a igreja constitui a si mesma. E é pela comunhão, que eu já expliquei nas epiclésias, que nós nos tornamos só um corpo em Cristo. Então, nós não somos um simulacro do Estado, que tem um governo central, tem governos difusos, dispersos, como se o Papa fosse o presidente, os bispos, os governadores, os padres, os prefeitos. Muitas vezes a gente pensa assim, uma analogia política. E muitas vezes a nossa leitura da igreja é muito política. Disputas de poder, ascensão, carreirismo. Não. A igreja é mistério. Mas é mistério porque ela nasce do mistério da Eucaristia. Então eu sugiro para você o aprofundamento das catequeses sobre São Paulo, que começaram em 7 de julho de 2008. Então você tem aí no slide o link destas catequeses. Chegamos à terceira ideia-chave desta nossa primeira aula. Prometo ser mais sucinto, embora seja um tema tão central em Bento XVI. Bento XVI deixou claro nas suas conversas finais, vamos dizer assim, com Peter Zevold, seu entrevistador, que publicou a sua belíssima biografia editada pela Paulus, ele disse ali que levar adiante o diálogo de fé e razão era uma das missões do seu pontificado. Tanto que, em 2008, ele fez um discurso a um congresso europeu de professores, cujo título, inspirado em discursos anteriores de Bento XVI, falava em alargar os horizontes da racionalidade. Ou seja, aqui eu vou fazer uma afirmação bem rápida. Ao longo da sua teologia, Bento XVI mostrou que a razão foi apequenada. Por quê? Na antiguidade, a filosofia não era oposta vamos dizer assim, ao conhecimento sobre a divindade. Ok? Os primeiros cristãos, inclusive, viam a sua teologia como verdadeira filosofia. Na Idade Média, Tomás de Aquino diferenciou filosofia e teologia. Ele fez uma diferenciação. A modernidade fez o quê? Ela fez uma ruptura. Ela quebrou a unidade entre fé e razão, negando a fé. Ficou só a razão. Só que essa quebra de unidade piorou. Por quê? Com o avanço da ciência moderna, que é um avanço legítimo, reconhecido pela Igreja, o grande problema desse avanço foi reduzir, apequenar a razão, que só pode acessar aquilo que vem pelo dado apresentado pela ciência, ou seja, aquilo que é empírico, aquilo que é factual. Ou seja, a razão, separada da fé, ainda ficou pequenininha, reduzida. Então, qual é o pedido de Bento XVI? Alargar os horizontes da racionalidade, indo para além de uma racionalidade que só vê aquilo que o microscópio mostra, ou o macroscópio, né? Até na apresentação que eu fiz às encíclicas, eu digo que o microscópio pode mostrar muita coisa, mas não mostra tudo, né? Ele mostra uma ínfima parte da realidade. Então, em 2008, nesse discurso aos professores, ele explicava o que é alargar os horizontes da racionalidade.
E ele cita a si mesmo, ele cita Introdução ao Cristianismo, o capítulo 3. Cito aqui. Diz o Papa: gostaria de partir de uma profunda convicção que várias vezes expressei. Abre aspas para citar a Introdução ao Cristianismo. A fé cristã fez a sua opção clara, contra os deuses da religião, pelo Deus dos filósofos. Ou seja, contra o mito unicamente dos costumes pela verdade do ser. Então, o cristianismo primitivo, também na linha do judaísmo, né, como continuidade daquele impulso que o judaísmo já tinha dado, ele rompe com as religiões do seu tempo. Eu já disse isso antes. O cristianismo se concebeu como filosofia, não como religião. Porque a religião estava baseada no mito, estava baseada... Você sabe o que é mito? Mito é essa grande aventura, essa grande narrativa fantástica, de heróis, de divindades que lutam, que disputam, sobretudo acima do tempo e do espaço. O cristianismo não é mito. O cristianismo é história. O cristianismo é a história de Deus com o seu povo. O cristianismo é concreto. Pergunte onde Zeus andou. Agora pergunte onde Jesus Cristo andou. Para simplificar aqui. Então, o cristianismo fez a opção, na época, pelo Deus dos filósofos. Tanto que se você pegar a Apologia de Justino, ele vai dizer: o platônico se fez cristão. Ele vai ver mais em Platão sementes da verdade do que nas religiões politeístas do seu tempo. Então, isso é claro. Desde o começo, o cristianismo foi amigo da razão. Isso, com o tempo, foi sendo diversificado, e na Reforma Protestante, com acento na sola fide, ou seja, o acento em só fé, a relação do cristianismo, pelo menos protestante, se tornou diferente com a racionalidade. Tanto que todos aqui conhecem, sabem, que Martinho Lutero tinha uma desconfiança, uma rejeição da influência da filosofia grega sobre a Sagrada Escritura. Tanto que os livros deuterocanônicos foram excluídos do cânon bíblico por ele, porque tinham esse cheiro, tinha essa forte influência do pensamento helênico da época em que eles foram escritos, ou pelo menos que foram reelaborados. Certo? Então isso é importante. Voltando aqui para a citação de Bento XVI. Esta afirmação, que reflete o caminho do cristianismo desde o seu alvorecer, revela-se plenamente atual no contexto histórico-cultural que estamos a viver. De fato, só a partir desta premissa, que é ao mesmo tempo histórica e teológica, é possível ir ao encontro das novas expectativas da reflexão filosófica. O risco que a religião, inclusive a cristã, seja instrumentalizada como um fenômeno subreptício, hoje é muito concreto. Slide seguinte. Mas o cristianismo, como recordei na encíclica Spe Salvi, olha as encíclicas aparecendo aqui como um elemento fundamental do pontificado de Bento XVI, não é apenas uma mensagem informativa, mas performativa. Já falamos disso. Isso significa que desde sempre a fé cristã não pode ser fechada no mundo abstrato das teorias, mas deve descer a uma experiência histórica concreta que alcance o homem na verdade mais profunda da sua existência. A proposta de alargar os horizontes da racionalidade não deve ser, portanto, incluída entre as novas formas de pensamento teológico e filosófico, mas deve ser compreendida como o pedido de uma nova abertura à realidade, a qual a pessoa humana está chamada na sua unitotalidade. Ou seja, o ser humano unitotalidade quer dizer o seguinte: o ser humano não pode ser fragmentado. Ele é um ser racional, não. Ele é um ser racional, espiritual, econômico, estético, certo? O homem é a unidade, é uma totalidade de uma série de elementos. Superando antigos preconceitos, continuo com a citação, e reducionismos, para se abrir também assim o caminho para uma verdadeira compreensão da humanidade, da modernidade. Vejam muito bem, então ele pede o seguinte: vamos alargar os horizontes da racionalidade. Porque se eu olho o homem apenas do ponto de vista científico, empírico, eu perco uma série de dimensões. Por exemplo, aquela que é mais conhecida, que é a dimensão do sentido. A ciência não pode dar sentido à existência. A sociologia já lembrava isso. Max Weber já falava isso. De que o sentido não pode ser fornecido pela ciência ao ser humano. Mas, sem sombra de dúvida, o seu texto mais importante nesse contexto de fé e razão é o discurso na Universidade de Regensburg. A sua aula magna. Ele foi dar uma aula magna em 12 de setembro de 2006. Neste período, nesse discurso que causou a fúria dos muçulmanos, ele deixou bem claro, citando o diálogo
um diálogo de Manuel, o paleólogo, o imperador, no qual se fazia referência a que certos muçulmanos usavam da violência para propagar o nome de Deus. Isso causou toda a fúria e assim por diante. Mas, Bento XVI, nesse texto, ele vai dizer claramente que é irracional usar Deus para violência. Por quê? Porque Deus é o Logos. Deus é verdade, Deus é palavra. Então, se Deus é Logos e é a verdade, você não pode propô-lo pela violência. Porque a única sedução, a única força que deve ser empregada é a própria verdade. Vou citar aqui o discurso de Regensburg. Eu peço encarecidamente que você, que gosta do Bento XVI, vai lá e lê esse discurso. Está lá no site da Santa Fé. Cito literalmente, abre aspas. A convicção de que o agir contra a razão estaria em contradição com a natureza de Deus faz parte apenas do pensamento grego, é válida sempre e por si mesmo. Ou seja, ele está dizendo, olha, inclusive para os muçulmanos, vocês têm que se abrir àquilo que a filosofia grega já trouxe. Ele não está dizendo, você só deve dialogar com a tradição judaica. Não, você tem que se abrir ao pensamento filosófico. Porque senão, se você não se abre ao pensamento filosófico, você cai na irracionalidade. Continuo aqui. Penso que neste ponto se manifesta a profunda concordância entre o que é grego na sua parte melhor e o que é a fé em Deus baseada na Bíblia. Modificando o primeiro versículo do livro do Gênesis, o primeiro versículo de toda a Sagrada Escritura, João iniciou o prólogo do seu Evangelho com essas palavras: no princípio era o Logos. Ora, é precisamente esta palavra que usa o imperador. Deus age com Logos. Logos significa conjuntamente razão e palavra. Uma razão que é criadora e é capaz de se comunicar, mas precisamente enquanto razão. Com este termo, João ofereceu-nos a palavra conclusiva para o conceito bíblico de Deus. Uma palavra na qual todos os caminhos, muitas vezes cansativos e sinuosos, da fé bíblica alcançam a sua meta, encontram a sua síntese. No princípio era o Logos, e o Logos é Deus, diz-nos o evangelista. Este encontro entre a mensagem bíblica e o pensamento grego não era simples coincidência. A visão de São Paulo, quando diante deles se estavam fechando os caminhos da Ásia e em sonho viu um macedônio que lhe suplicava: passa a Macedônia e vem ajudar-nos. Esta visão pode ser interpretada como uma condensação da necessidade intrínseca de aproximação entre a fé bíblica e a indagação grega. Ou seja, o nosso Deus é Logos, o nosso Deus é razão. Aplicar, vamos dizer assim, a violência para propagar o nome de Deus é irracional. Então, no discurso de Regensburg, Bento XVI não fala só os muçulmanos, ele fala também os laicistas. Porque a partir do momento que, de um lado, você usa do nome de Deus para perpetrar a violência, ou usa da violência para propagar o nome de Deus, parte do fundamentalismo islâmico e de qualquer fundamentalismo religioso, e por outro lado, dos laicistas, você renuncia a Deus, dando espaço a um relativismo perigoso, que de fato dá espaço à imposição pela força do mais forte. Quando você faz isso, você coloca a civilização em perigo. Sobretudo a civilização ocidental que caminha nesta direção. Muito bem, aqui está o núcleo dessa relação de fé e razão em Bento XVI. Eu sugiro, para aprofundar o que é razão e o que é a verdade, qual é o papel da igreja nessa discussão, que você vá lá e leia o texto que o Papa Bento XVI teria lido durante a visita à Universidade de Roma, La Sapienza, prevista para o dia 17 de janeiro, depois anulado em 15 de janeiro de 2008. É um texto extraordinário, que nunca foi lido, porque professores e alunos da universidade, fundada por um Papa, não quiseram receber um Papa para falar de razão. Então, eu sugiro vivamente que vocês aprofundem esta leitura. Muito obrigado pela paciência de vocês até aqui. Espero que vocês, com entusiasmo, com coragem, leiam tudo o que foi apresentado, leiam as leituras complementares e que passem para a aula 2 com o coração aberto e a mente um pouco mais alimentada e esclarecida.